Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero. Meu nome é Olavo e esta é a unidade 4 em que falamos de determinantes, matrizes e sistemas lineares. Nesta aula de número 4 estaremos falando de determinantes, cofatores, matriz adjunta e matriz inversa. Inicialmente, devemos definir uma noção auxiliar que é a chamada noção do menor complementar de um elemento dado de uma certa matriz. Como é que eu calculo, então, o menor complementar de um determinado elemento? Ou seja, o conceito se refere a elementos da matriz. Eu seleciono o elemento, como mostrado aqui na matriz de exemplo, e elimino a coluna associada a ele, assim como a linha associada a ele. Da matriz que resultou, que é essa daqui, eu tiro o determinante, que é então 2 menos 2, 0, 3, que tem por determinante 6. Então, 6 é o menor complementar do elemento 1, 1 da matriz A. Eu poderia ter feito isso também com o segundo elemento da matriz, naquela mesma linha, coluna, que é o elemento 2, 1. Então, para fazer isso com o elemento 2, 1, eu elimino a linha deste elemento, a coluna deste elemento, e sobram estes elementos aqui. 3, menos 1, 0 e 3. O determinante é 3 vezes 3, 9, e então a outra parte é 0. Então fica 9, e é o menor complementar do elemento 2, 1. Para o elemento 2, 2, faz a mesma coisa. E assim por diante. Por exemplo, se vocês quiserem a análise do elemento 2, 2, ela é simples de se fazer também. Eu simplesmente venho na matriz original, pego o elemento 2, 2, elimino a linha associada, a coluna associada, monto a matriz com menos 2, menos 1, 2 e 3. O determinante é menos 6, mais 2, menos 4. Este é o menor complementar do elemento 2, 2. Essa noção de menor complementar é importante porque ela nos permite introduzir uma outra noção, também muito importante, chamada cofator, que também é uma noção que se aplica a elementos. Então vejam, o cofator nada mais é que o menor complementar, que já vimos, de um determinado elemento, aí J, multiplicado por menos 1 elevado à soma dos índices desse elemento. Vamos fazer isso a partir de um determinado exemplo. Nessa matriz aqui, embaixo, na matriz A, nós buscamos encontrar o cofator do elemento 2, 3. O elemento 2, 3 é este que aqui está. Temos que encontrar primeiro o menor complementar. Então, eliminamos a coluna, eliminamos a linha. O determinante da matriz que sobra, que é 1, 4, menos 1, 2, ele tem que ser multiplicado pelo menos 1 elevado à soma dos índices deste elemento. 2 mais 3, 5, menos 1 elevado a 5 é menos 1. O determinante disso daqui é 6, menos 1 vezes 6, menos 6. Este, portanto, é o cofator do elemento 2, 3. Com a noção de cofator, nós podemos agora introduzir um novo meio de calcular de maneira bastante geral o determinante de uma determinada matriz. O determinante de uma matriz ele pode ser escrito como a soma dos produtos dos elementos de uma determinada coluna, que aqui está, pelos seus respectivos cofatores. Então, eu pego uma coluna, de acordo com o meu interesse,
ou conveniência, e eu vou pegando cada um dos elementos dessa matriz e vou multiplicando pelo cofator associado a ele. A soma desses produtos me dá o determinante de A. Eu posso fazer isso também escolhendo uma linha ao invés de se escolher uma coluna, tanto faz. E como é que eu faço para escolher? Em princípio pode ser qualquer uma linha, pode ser qualquer coluna. Mas é claro que se eu escolher uma linha que tem vários zeros, isso vai tornar o meu trabalho mais simples. Por quê? Porque se os elementos são nulos, por exemplo, esses dois são nulos, eu não preciso calcular o cofator. Porque eu sei que depois, na hora de calcular o determinante, eu vou multiplicar por zero mesmo, então nem precisa calcular. Então isso simplifica na medida em que vai ser necessário calcular menos cofatores do que originariamente. Mas seja como for, essa é uma maneira de se calcular o determinante através da noção de cofatores. E aí, como o cofator se refere a elementos individuais, eu posso agora construir uma matriz de cofatores. Então, cada elemento dessa matriz é o cofator do elemento na mesma posição da matriz associada. Então, o cofator 1, 1 da matriz de cofatores, representada com um traço em cima, é o cofator do elemento A11 da matriz A, e assim por diante. Então vamos pegar um exemplo bem simples de uma matriz 2 por 2, é o exemplo mais simples que se pode pensar. Pensar esse caso aqui. Ora, essa matriz eu posso pensar em obter os menores complementares, que é uma tarefa absolutamente trivial, porque nesse caso, quando eu elimino a linha e a coluna, sobra só um elemento que acaba sendo o próprio determinante. Então, por elemento 1, 1, eu elimino a linha 1, elimino a coluna 1 e sobra só o elemento 0. Então, nós temos que o primeiro complementar, menor complementar, é 0. Eu faço a mesma coisa para o 1, 2, que aqui está, e elimino a linha e a coluna e sobra apenas o elemento 3, que é o seu próprio determinante. Faço isso para o 2, 1, elimino a linha e a coluna desse elemento, sobra o 2, e ele faço para o 2, 2, que é este elemento aqui, elimino a coluna e a linha e sobra 1. Com os menores, vou escrever aqui menores, pensando em menor complementar, eu obtenho os cofatores. E os cofatores, eles podem ser obtidos com muita facilidade. Quando o menor é 0, não precisa nem calcular nada, porque qualquer coisa multiplicada por 0 é 0 mesmo. O 1, 2 vai ser o 3, que já foi obtido, vezes menos 1 elevado a 3, que é menos 3. O M2, 1 vai ser 2 vezes menos 1 elevado a 3, que é menos 2. E, finalmente, o M2, 2 é igual a 1 elevado a menos 1 à quarta, que é 1 mesmo. Então, com isso eu monto a matriz dos cofatores. E essa matriz, então, nada mais é que menos 0, menos 3, menos 2 e 1. Correto? Então, essa é a matriz dos cofatores. Então, eu poderia escrever A barra como sendo 0, menos 3, menos 2 e 1. Notem agora que eu também posso definir uma outra matriz chamada adjunta. Matriz adjunta de uma matriz A. E a matriz adjunta de uma matriz A nada mais é que a matriz dos cofatores transposta. Então, se eu já tenho a matriz dos cofatores, a matriz adjunta será simplesmente a transposta, que é simplesmente a reflexão através da diagonal dos elementos da matriz de cofatores. Então, vejam que essa aqui é uma matriz adjunta. E qual a razão de se definir uma matriz adjunta? É porque eu posso usar essa definição para
desenvolver uma tecnologia que me permita obter a inversa de uma matriz. Então, se uma matriz possui inversa, ou seja, se ela tem um determinante diferente de zero, o que pode acontecer? Eu posso, então, definir a sua inversa como sendo a matriz adjunta, ou seja, a matriz que é a transposta da matriz de cofatores, da matriz original, dividido pelo determinante dessa matriz. Como exemplo, vamos pegar a nossa matriz, que nós acabamos de encontrar, a adjunta, que é igual a 0, menos 2, menos 3 e 1, que está associada à matriz 1, 2, 3 e 0. 1, 2, 3 e 0. Vamos então calcular a matriz inversa de A, como sendo simplesmente a adjunta, que aqui está, menos 2, menos 3 e 1, multiplicado pelo inverso do determinante da matriz A. O determinante da matriz A é menos 6. Com isso, nós temos que a nossa matriz inversa será 0, 1/3, 1/2 e menos 1/6. Nós podemos ver se isso é verdade através da seguinte multiplicação. Nós temos aqui a matriz A menos 1 e nós vamos multiplicar a matriz A. Então, isso aqui vai ficar 0, 1/3, 1/2 menos 1/6, multiplicado pela matriz 1, 3, 2, 0. Então, essa multiplicação vai dar este com este, dá 1, 0 vezes 1 mais 1/3 vezes 3. Este com este dá 1/2 menos 3/6, que é 0. Este com este dá 0, direto, porque é 0 vezes 2 mais 0 vezes 1/3. E, finalmente, este com este é meio vezes 2, dá 1, menos 1/6 vezes 0 é 1 também. Ora, a definição de uma inversa é a matriz que, multiplicada pela matriz original, gera uma matriz identidade. Com isso, então, ficou demonstrado que nós podemos encontrar uma matriz inversa através da matriz adjunta, que é a transposta da matriz de cofatores. Este, a meu ver, não é o melhor jeito de encontrar uma inversa. O melhor jeito de se encontrar uma inversa, o mais geral possível, é aquele que foi apresentado na aula anterior, quando nós fizemos as combinações lineares das linhas de uma determinada matriz, para fazer com que ela fosse para a identidade. Mas esse é um método alternativo que pode ser utilizado também. Bom, com isso nós terminamos essa aula. Obrigado pela atenção.